Quero saudar a igreja em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Estou grato e honrado pelo convite feito à minha pessoa para compartilhar com vocês a palavra do Senhor numa data tão significativa para a vida da igreja. Quero agradecer, então, ao pastor Gilberto, junto com ele o conselho, que confia em mim o púlpito desta igreja. Louvado seja Deus por isso. Quero aproveitar e parabenizar a igreja pelos 39 anos e também o conjunto pelos seus 11 anos. Deus seja louvado pela pregação da palavra aqui realizada e pelos louvores aqui cantados, que eu tenho certeza que tem alcançado corações para a honra e para a glória do Senhor. É bom saber que nesse mundo caído existem pontos de luz espalhados por esse mundo caído. Somos nós, a Igreja de Cristo, sal da terra e luz do mundo. Quero convidar os irmãos, então, para que abram a palavra do Senhor no livro de Atos, capítulo de número 8, do verso 26 ao 40. Atos, capítulo 8, do verso 26 ao 40. E eu vou combinar com o pastor Gilberto um código. Quando eu passar do tempo que ele me deu, ele vai tossir. Não adianta ninguém mais tossir. Ele vai tossir. E quando ele tossir, eu já sei, Mário, já deu. Tá bom? Então não fique assustado, que eu já sei que aqui tem enfermeiras aposentadas. De repente o pastor começa a tossir, quer vir aqui para socorrer. Não precisa, é apenas um código, tá, entre nós, para que tudo possa cooperar para o bem daqueles que amam ao Senhor. Bíblia aberta? Você que não tem a Bíblia física ou o aplicativo, a igreja bondosamente projeta aqui em tela o texto a ser lido. Atos, capítulo de número 8. A partir do verso de número 26, diz assim para nós: Um anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo: Dispõe-te e vai para o lado do sul, no caminho que desce de Jerusalém a Gaza. Este se acha deserto. Ele se levantou e foi. Eis que um etíope, eunuco, alto oficial de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todo o seu tesouro, que viera adorar em Jerusalém, estava de volta e, assentado no seu carro, vinha lendo o profeta Isaías. Então disse o Espírito a Filipe: aproxima-te desse carro e acompanha-o. Correndo Filipe, ouviu ler o profeta Isaías e perguntou: Compreendes o que vens lendo? Ele respondeu: Como poderei entender se alguém não me explicar? E convidou Filipe a subir e a sentar-se junto a ele. Ora, a passagem que estava lendo era esta: Foi levado como ovelha ao matador e como um cordeiro mudo perante o seu tosqueador, assim ele não abriu a boca. Na sua humilhação lhe negaram justiça. Quem lhe poderá descrever a geração? Porque da terra a sua vida é tirada. Então o eunuco disse a Filipe: Peço-te que me expliques, a quem se refere o profeta? Fala de si mesmo ou de algum outro? Então Filipe explicou e, começando por esta passagem da Escritura, anunciou-lhe a Jesus. Seguindo eles caminho fora,
Chegando a certo lugar onde havia água, disse o eunuco: eis aqui água. Que impede que eu seja batizado? Filipe respondeu: é lícito, se crês de todo o coração. E respondendo, ele disse: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então mandou parar o carro. Ambos desceram a água e Filipe batizou o eunuco. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe, não o vendo mais o eunuco. E este foi seguindo o seu caminho, cheio de júbilo. Mas Filipe veio a achar-se em Azoto e, passando além, evangelizava todas as cidades até chegar a Cesareia. Vamos ter mais uma palavra de oração? Bondoso Deus, Pai querido, graças nós te damos, Senhor, e louvamos o teu nome por tudo aquilo que bondosamente o Senhor já permitiu que a gente pudesse ouvir e ver como expressão de louvor e adoração ao teu santo e excelso nome nesse culto. Por isso, a Deus, te somos gratos. Mas agora, Pai, de um modo especial, nós queremos te pedir que o Senhor faça aquietar o nosso coração para ouvirmos a tua palavra, para sairmos da tua casa nesta noite felizes, jubilosos, contentes, porque entendemos a tua palavra. Abençoa, pois, ó Deus, esse tempo, em nome de Jesus. Amém. Quero começar com uma frase bem provocativa para a igreja. Eu sei que são 39 anos e eu sei que o contexto, obviamente, é de festa. Mas deixa eu desafiar você, meu irmão, minha irmã, membro dessa igreja. A igreja que vai impactar o mundo não é a igreja que você frequenta. A igreja que vai impactar o mundo não é a igreja que você frequenta, mas sim a igreja que você é. Não é a igreja que você frequenta, mas a igreja que você é. E se você olhar para a história dessa igreja, você vai ver que presbíteros, diáconos, homens, mulheres, jovens, crianças se envolveram no trabalho para que esta igreja viesse a existir debaixo da poderosa mão do Senhor, é verdade, mas cada um deles entendia que a obra era maior do que a denominação. A obra do Senhor é muito maior do que uma denominação, do que uma igreja local. Isso precisa ficar bem claro para a gente. E aí a gente vai começar a entender o que é igreja, por que existe igreja no mundo, afinal de contas, o que é que nós estamos fazendo aqui. Agora há pouco a irmãzinha falou aqui, se nós não entendemos que Cristo morreu por nós na cruz, se nós não entendemos que nele nós temos a salvação, ela disse, e mulher para falar isso tem que estar com muita fé e crendo, né? A planta aqui, as flores, o ornamento é vão. As luzes, a iluminação é vã. Os louvores que se canta também é vão. Tudo é vão, se nós não entendemos que a igreja tem uma razão maior de existir e ser. E quando a gente vem para cá, a gente vem para se reunir como povo do Senhor e experimentar um pouquinho do céu. Deixa eu explicar isso para você. O que é que eu quero dizer com um pouquinho do céu? Como é que é o céu? A gente entende que o céu é um lugar maravilhoso, cheio de glória e gozo, lá e de ver meu Salvador, o céu é um lugar maravilhoso. Isso é uma parte de uma música, beleza? Muito bem, joia. Mas a gente entende que o céu é o lugar onde vai ser ajuntado todo o povo remido. Todo o povo lavado pelo sangue do Cordeiro, aqueles que foram escolhidos desde a fundação do mundo, aqueles que têm o sangue de Cristo, aqueles com o diabo não pode vencê-los, aqueles que não vão ser separados do Deus Todo-Poderoso, nem da sua vontade, nem da sua graça. Haverá um dia então que a gente vai para um lugar chamado céu, não é isso? Lugar perfeito.
onde não tem choro, onde não tem doença, onde não tem pecado. Não é assim? Tá bom, mas quando você vem para a igreja, você experimenta um pouco disso. Claro que ainda é imperfeito, mas a gente encontra um tantão de gente aqui, todos salvos pela graça, todos remidos pelo sangue do Cordeiro. E o nosso culto, ainda que imperfeito, sim, mas ele é mediado por Jesus Cristo, no poder do Espírito Santo. Não é isso? Então vir para a igreja também é experimentar um pouco disso. Porque nós acabamos de ouvir louvores bonitos, com as meninas, me permitam chamar assim, cantando maravilhosamente bem. Devem ter ensaiado bastante. Eu não sei se tem regente, se tem aí, ela é uma boa regente, é uma pessoa que tem bom ouvido e que vai colocando vozes no lugar certo para dar o tom certo, e a gente fica como se já estivesse aonde? No céu. Louvor vai levando a gente, vai conduzindo a gente se não olhar direito, parece que o banco está subindo e a gente está chegando, e o céu está abrindo. Por quê? Porque aqui é uma possibilidade da gente estar junto. Todos pecadores é verdade, mas lavados pelo sangue do Senhor. Todos com defeitos é verdade, mas purificados em Cristo Jesus, para experimentarmos o maior milagre. A igreja de Jesus Cristo é a noiva que a cada dia vai ficando mais bela. Sabe por quê? Porque o noivo disse: eu vou fazer com que vocês cheguem lá sem mancha, sem ruga, sem mácula. A cada dia a gente vai ficando mais bonito enquanto igreja. Olha que coisa interessante. Olha que coisa linda. Agora há pouco eu fui chegando. Eu não conheço os irmãos pelo nome, tenho poucos amigos assim de identificar nome, mas alguém me viu, eu abaixei o vidro do carro e ele fez assim para mim, para eu entrar, para eu estacionar aqui dentro no espaço da igreja. Muito bem, fiz isso, ele me ajudou a estacionar no sentido mais para cá, mais para lá, e fez com a mão assim para mim. Gostei do atendimento. Mas dali a pouco passou uma pessoa no carro, deu uma volta, deu outra volta e ficou olhando para dentro do carro para ver se me via. Falei: como não está me vendo? Não é possível que não esteja me vendo. Mas eu entendi por causa do seu filme, não é isso? Que ajudou com a minha cor, o carro ficou mais escuro e ele não estava vendo. Aí quando ele me viu, ele falou: por favor, mais para frente um pouco. Tá bom. Empurrei o carro mais para frente um pouco e ele falou: agora está jóia. Na hora que eu saí do carro, veio um jovem, poucos cabelos na cabeça, me deu um abraço e falou assim para mim: seja muito bem-vindo. Que recepção maravilhosa. Já me deu a sensação de que eu estou aonde? Eu estou em casa. Eu estou na família da fé, eu estou com o povo de Deus, na igreja do Senhor, para celebrar com eles um aniversário de 39 anos. Isso é bondade de Deus. Isso é misericórdia do Senhor. O céu começa em nós, aqui, agora. E a igreja é esse ponto onde a gente tem esse momento tão gostoso. E é tão sincero que a gente olha para uma pessoa sem saber o nome, a gente fala assim: boa noite, irmão, boa noite, irmã. E é todo mundo irmão, e é todo mundo irmã, porque a gente tem o mesmo Pai, não é isso? Porque nos identificamos com o Cristo. Isso é igreja, a igreja do Senhor. E a igreja precisa mostrar, sabe o quê? Alegria. Pode ser que tenha gente feliz no mundo, mas ninguém no mundo é mais feliz do que nós enquanto igreja. Pode. Então, por isso, na igreja, gente, é lugar de fato de alegria. Por que alegria, pastor Mário? Mas estou todo enrolado na vida. Não, querido. Alegria porque a gente é salvo em Jesus Cristo. Alegria porque o céu é garantido para nós. Alegria porque o Cordeiro veio, assumiu na cruz os nossos pecados, morreu por nós e disse que Ele voltaria e que Ele quer a gente do lado dEle, naquilo que Ele chama na casa do Pai. Não é assim que a gente aprende?
Não é assim? Então a gente precisa tirar o rosto feio, a cara fechada, quando a gente vem para a igreja. Sabe por quê? Porque as pessoas precisam ver em nós a alegria de Deus em nós, que a Bíblia ensina. Olha o que a Bíblia fala para a gente. A alegria do Senhor é a vossa força. Eu fico observando as coisas. E eu passo nas ruas e vou olhando boteco. Boteco. Espaço físico de gente feliz. Boteco. Dificilmente você vai encontrar no boteco um camarada triste. Você pode encontrar um camarada bêbado, mas ele está feliz. Eu acho engraçado que o camarada do boteco, que não tem comunhão com Deus, que não tem perspectiva de céu, de glória, de reino, de vida eterna, ele está lá tocando pandeiro, talvez com 1 ou 2 dentes na boca, o outro já caiu, mas ele está lá, ele está feliz, e você sabe que ele está feliz. Você percebe que ele está feliz. Você fala, pastor, mas essa é uma alegria do mundo. Pois é, essa eu rejeito com você. Mas a alegria nossa aqui, as pessoas precisam perceber. Porque nós somos alegres em Cristo Jesus, salvos pela graça. Gente, não tem coisa mais importante para a gente do que a gente entender que se o nosso destino era o local de perdição, por Cristo somos tirados de lá e jogados para a salvação. Salvação, igreja, espaço de felicidade, de troca de comunhão, de edificação da palavra, onde um pode olhar para o outro e pode abrir o coração para o irmão, porque ele entende o que o irmão está passando, e o irmão entende os conflitos que ele também tem, os nossos temores, os nossos medos, são todos muito parecidos, tanto de membros quanto de ministros. Mas uma coisa é certa, Deus está conosco, Deus nos abençoa, e em Cristo Ele demonstra o seu amor por nós. Eu sou casado há 41 anos e os meus filhos são Rebeca, Felipe e Caleb. A Rebeca hoje tem 40 anos, ela não gosta que eu falo, mas ela tem, o que eu posso fazer? Né? Ela tem 40, ela fala assim, ai pai, não fala a idade, só fala o nome, eu não vou falar também a idade. Rebeca, Felipe e Caleb. Ela não mora comigo mais, ela mora lá nos Estados Unidos. Os outros meninos moram aqui em São Paulo ainda, Brasil. Mas quando eles eram mais jovens, adolescentes, pré-adolescentes, eu era convidado para pregar sempre em uma mesma igreja, 2, 3 vezes no ano. E um dia eu estou voltando para casa, e eles no carro, conversando, dando risada, aquela coisa de pré-adolescentes, a esposa falando, querendo saber se ia passar em algum lugar para comprar comida, ou se ia fazer comida, enfim, coisas de família. E de repente a Rebeca me solta essa frase: não vou mais nessa igreja. O que foi, Rebeca? Pai, eu não vou mais nessa igreja. Falei, filha, você já ouviu o seu filho falar isso? Não vou mais na igreja? Algum pai aqui já passou por essa experiência de falar, de ouvir um filho falar que não vai mais na igreja? E eu fui diminuindo a velocidade do carro e falei assim, Rebeca, que conversa é essa? Por que você não vai mais na igreja, menina? Pai, eu não vou mais nessa igreja, porque essa igreja, a gente não vê Cristo. Como é que é? Pai, eu não vou mais nessa igreja. Essa igreja tem canta, senta, levanta, ora, senta, levanta, leitura, senta, levanta. Mas não tem Cristo, pai, eu não vejo Cristo nessa igreja. Aquilo me deixou preocupado, muito preocupado. Ela não estava falando da minha igreja, a igreja que eu pastoreava, mas estava falando de uma igreja que eu era convidado para pregar. E automaticamente eu pensei na igreja que eu pastoreava. E eu falei, será que a igreja que eu pastoreio também está assim? Será que a igreja que eu pastoreio, o Cristo saiu do culto? Será que a igreja que eu pastoreio, o Cristo não está na pregação? Será que a igreja que eu pastoreio, o Cristo não está impresso, imprimido, detectado, digitado na vida da comunidade?
Comecei a pensar sobre isso. E é triste chegar a uma conclusão de que muitas vezes a gente vem na igreja para obedecer o protocolo de estar na igreja, onde as pessoas não veem nada a não ser uma sequência litúrgica. E para quem tem boletim igual vocês, tem aquele irmão que já ticou, já viu lá. Tem a pregação, depois da pregação agora canta o conjunto, depois disso amém, vamos embora. Vamos embora. Chega. Já entra no carro, já pede a pizza para quando chegar em casa já está mais perto de chegar a pizza, já liga a televisão para assistir a reportagem, seja do que for. E o que aconteceu na igreja? Sei. O que o pastor pregou? Também não sei. Eu tenho certeza que o episódio de um candidato atirando uma cadeira na cabeça do outro foi muito mais comentado do que o sermão do domingo passado. Indiscutivelmente. Olhar para o texto. Vamos ver o que está acontecendo no texto. Por que eu escolhi esse texto para falar com vocês nesses 39 anos de igreja? Eu quero destacar 4 marcas distintivas de uma igreja, da Igreja de Cristo espalhada pelo mundo, para ver se a gente se identifica com esta igreja que está aqui para nós. E pensando assim, o convívio na igreja não é fácil não. Não é. Porque a gente não é só pecador, a gente é pecador teimoso. Nós não somos só pecadores, nós somos pecadores teimosos, nós somos pecadores birrentos, nós somos pecadores briguentos muitas vezes, nós somos pecadores muitas vezes de pavio curto, muitas vezes, nós somos pecadores que não querem levar para casa o desaforo. Nós somos pecadores que temos resposta o tempo todo na ponta da língua para falar para qualquer pessoa que fale alguma coisa que a gente não goste. Mas a gente tem dificuldade para dar aquela explicação que Pedro disse para a comunidade dele dar, qual era a razão da sua fé. 4 marcas da igreja. Dessa igreja que Cristo disse assim: as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja. Então a igreja existe, a igreja está no mundo e ela tem o fundamento que é o próprio Senhor. Porque Ele deu a vida pela igreja, por nós. O capítulo 7 do livro de Atos vai falar para a gente já no finalzinho que a situação não estava boa. A igreja do mundo, a igreja no mundo, ela já vinha sofrendo algumas coisas, e uma delas era uma perseguição, e o capítulo 7 vai dar início aí à narrativa para falar que Estevão, uma pessoa que foi eleita para exercer o tal do diaconato, o serviço para a igreja, acabou morrendo, sendo apedrejado. O capítulo 8 começa falando então que a perseguição se espalhou por tudo quanto é lugar. A igreja começa agora então a ser perseguida pelas regiões da Judéia e de Samaria. A situação naquele contexto não era das melhores. A igreja começa a enfrentar os seus conflitos. O inimigo se levantando contra a igreja. Pessoas morrendo, pessoas fugindo. Mas a grande verdade é que é nesse contexto de perseguição, de um dos eleitos para servir a igreja ser apedrejado e morto, o Estevão, nós nos deparamos com um rapaz chamado Filipe. Filipe, que também era cheio do Espírito Santo. E ele estava em Samaria, fazendo uma obra poderosa. Pela pregação de Filipe, pessoas estavam sendo alcançadas na mediação do Espírito Santo, é verdade, mas na instrumentalidade de Filipe.
Pessoas ouviam e se aproximavam. Ele ia arrebanhando pessoas em Samaria. De repente aparece um homem lá, um tal de Simão, que acha tudo bonito, que acha tudo maravilhoso, que se encanta com aquele momento em que há então uma manifestação de língua, e aí ele fala: como é que é esse negócio? Quanto custa? Como é que a gente consegue isso daí? Isso não se compra, porque não está à venda. Mas ele estava, Filipe, no auge. Você consegue pensar em algum pregador desses de YouTube no auge? Pensou em um, não precisa falar o nome. Pensou? Tem um monte aí, não é? Tem pregador hoje que tem mais seguidor do que a população de um país. Imagina esse pregador famoso, esse vulto, essa expressão midiática agora, Deus falando assim para ele: sai do YouTube agora. Hã? Encerra a conta do YouTube. Tá? Instagram também. Tem Facebook? Fecha. E nem tenta mexer com o X, porque o careca lá já falou que é para fechar. Fecha tudo. Tudo. Você não tem nada agora. E eu quero que você vá para a região de Ermelino, pregar em uma congregação do Jardim Verônia. Tem ninguém lá. Não tem microfone, não tem luzes, não tem ventilador, não tem ninguém. O lugar é deserto. Eu quero que você vá para lá. Filipe não falou assim: Senhor, mas será que o senhor não está errado? Não, porque veja bem, olha o que é que eu estou fazendo aqui em Samaria. Olha quantas pessoas estão vindo. Olha quantas pessoas estão sendo alcançadas. O seu nome está sendo célebre. As coisas estão acontecendo. E é para eu sair daqui. O Senhor vai me tirar do holofote. O Senhor vai me tirar da glória. O Senhor vai me tirar dessa projeção toda. Vai me mandar para o deserto. É isso mesmo. E a Bíblia diz que Filipe foi. E a Bíblia diz que ele se encontra com um rapaz, um eunuco. Não é isso? Um eunuco. Então, queridos, eu queria desafiar vocês a pensarem comigo em duas verdades representativas, tá? Filipe é a igreja. Tudo bem? Filipe é a igreja. Olha para o seu irmãozinho do lado aí e fala para ele: Filipe é a igreja. Filipe é a igreja. Do outro lado nós temos o etíope. Quem é ele? O mundo. Filipe é a igreja, o eunuco é o mundo. Tá? Só para a gente entender a narrativa aqui. E aí a gente vai encontrar em Filipe 4 marcas da igreja para servir o mundo. Tá bom? Filipe é a igreja. O eunuco é o mundo. Primeira marca da igreja. Primeira marca de Filipe. Primeira marca sua. Primeira marca minha. Porque se a igreja é Filipe, nós somos Filipe, logo estamos identificados como igreja. Tudo bem? Aí, anota aí. Primeira marca: ouvir e obedecer a palavra de Deus. A primeira marca da igreja: a igreja está no mundo. Uma coisa que tem que ser distintiva na igreja: a igreja está no mundo para obedecer a palavra de Deus. Não dos homens, não de autoridades, não. De Deus. A gente precisa aprender isto: obedecer a palavra de Deus. Esse é o desafio. Olha aí o verso de número 26. Fala exatamente isso. Um anjo do Senhor falou a Filipe dizendo: dispõe-te e vai para o lado do sul, no caminho que desce desde Jerusalém a Gaza. Este se acha deserto. E a sequência diz o quê? Ele se levantou
Foi. Do mesmo jeito que um dia Deus chegou para Abraão e falou: Abraão, sai da tua terra, sai da tua parentela, sai da tua casa, que eu vou mostrar para você o lugar para onde você tem que ir. Obedecer a palavra de Deus é um desafio que a gente precisa aprender. Ou você obedece a Deus, ou você obedece os seus impulsos. Ouvir e obedecer o Senhor é pressuposto, mas é um privilégio. Sabe por quê? Porque expressa a comunhão. Você já ouviu Deus falar com você? O salmista fala assim: a intimidade do Senhor é para aqueles que o temem, e Ele revela a sua aliança. Sabe qual que é a ideia ali? A ideia é que Deus cochicha, Deus fala ao seu povo, Deus fala para você, porque Deus quer comunhão com você. Não é você que quer comunhão com Ele, é Ele que quer comunhão com você, é Ele que te busca, é Ele que vai atrás de você. Ouvir e obedecer fazem parte também de uma mesma raiz. E cá para nós, vejo na igreja aqui que muitos são pais, muitas mães. Você pai, você mãe, quando falou para o seu filho, eu vi aqui uns menininhos passando para lá e para cá, né? Um menininho, pá, todo feliz da vida, passa para lá, passa para cá. Eu não sei quem é o pai dessa criança, mas o pai dessa criança deve falar para ele assim: filho, para de correr na igreja. Sabe o que ele vai fazer? Não vai parar. Ele vai continuar correndo, ele é criança. Não é isso? Aí o que você faz? Você não fica bravo? Ou você não fica chateado? Tem algum pai aqui que nunca ficou chateado com um filho que desobedeceu ele? Claro que a gente fica chateado. E por que é que a gente fica chateado aí? Porque meu filho não está dando valor à minha palavra. Eu estou dizendo para ele alguma coisa, ele não está. Ele não está nem aí. Ô filho, não faz tal coisa. E ele faz. Ele ouviu, mas não obedeceu. Então tem alguma coisa errada. Porque quem ouve, obedece. Agora, quem escuta, talvez não. Essa é uma diferença sincera para a gente pensar. Ouvir está ligado a obedecer. O dia que Maria estava naquela festa que faltou o vinho, ela disse: a ele ouvi. Não sei o que ele vai falar, eu não sei o que é que ele vai fazer, mas é o seguinte: o que ele falar, faça. E aí você vai ver na história que Deus pede coisas esquisitas. Vamos voltar para Abraão? Abraão demorou para o filho dele nascer, não foi? Nesse caminho ele teve um caso com a concubina lá, ele teve um caso com a tal de Agar, deu um rolo danado, não foi? 2 rolos que aconteceu por causa do homem tentar ajudar aquilo que Deus já havia prometido para ele. Primeiro rolo era a questão de útero. Sara não tinha útero para fertilizar. Ela disse: eu tenho uma mulher aqui que pode ajudar. Erro 1. Erro 2. Depois que nasceu o menino, Sara chega para ele e fala assim: o problema agora não é mais útero, porque eu tenho filho, porque eu tenho Isaac. O problema agora é herança. Despede esse menino. Não é isso que a Bíblia diz? Despede esse menino, põe esse menino para correr com essa mulher, porque eu não quero eles em casa. Isaac é Isaac. E a Bíblia diz que ele fez isso. E a Bíblia diz que ele gostava de Ismael. E ele foi. E levou o menino, deixou para lá com a mãe e falou: tá certo, vai. Deus abençoe vocês, Deus cuida de vocês. Se a gente fosse fazer a leitura social desse relato na Bíblia, a gente ia chegar à conclusão de que esse caso continua acontecendo, que é o típico caso do patrão que engravida a empregada. Mesma coisa. Foi para fora.
E ele está voltando para casa. E aí Deus fala com ele. E Deus fala com ele assim: Abraão, eu quero te pedir uma coisa. Pois não? Pode pedir? Eu quero seu filho. Mas Deus não deixou no ar. Deus não deu a hipótese dele voltar correndo e pegar Ismael. Deus fala para ele assim: eu quero o seu filho, o nome dele é Isaque, o filho que você ama. O senhor quer que eu faça o que com ele? Um passeio nos shoppings da futura Jerusalém? Não. É para levar ele na Disney de Cesareia? Não. O que é para fazer com ele? Matá-lo. Como que é? O que o senhor quer? Eu quero que você ofereça o seu filho em holocausto para mim. Mas, Senhor, eu demorei tanto tempo para ter filho. Acabei de mandar um embora. Agora eu vou chegar em casa e pegar outro e vou matar? Não é estranho? Você já parou para pensar como é que foi que Abraão dormiu aquela noite? Na intimidade do casal, deve ter deitado do lado da Sara e falou assim: Sara, amanhã cedo, tá? Levanta mais cedo, faz o café, porque eu vou lá no Monte Moriá, vou matar Isaque, mas vou voltar para o almoço. Não me atrasa. Comentaristas dizem que se ele tivesse falado para Sara o que ele ia fazer, ele não faria. Não é estranho? Pensa como era estranho para Gideão, depois de ser convencido que poderia lutar contra os medianitas, e recrutou 30 homens, e Deus falou: não, Gideão, tem muita gente aí, pode tirar. Como assim? Vamos fazer umas provas com eles. Quantos ficaram, gente? 300. Agora pode. Mas, senhor, com 300? É o suficiente. A glória é minha. E tantas outras histórias, a própria história de Jesus, quando vai transformar água em vinho. Acabou o vinho, ele fala: enche d'água as talhas. O senhor não está entendendo? Ninguém aqui está com problema de higiene pessoal. Nosso problema não é água nem para lavar os pés ou as mãos ou para tomar banho. O problema é que na festa acabou o vinho. Não era estranho? Talvez Deus esteja pedindo para você alguma coisa estranha. Talvez do tipo: alguém feriu o seu rosto direito? Dá o esquerdo. Talvez alguém esteja pedindo para você a gravata? Dá também o paletó. Deus pede coisas estranhas. Tem alguém aqui que ora por aquele que odeia? É para orar por aqueles que te perseguem. Passou agora essa semana um tio que sequestrou uma sobrinha por mais de 10 anos e abusava dela sexualmente. É uma coisa horrorosa. Agora imagina o pai dessa menina orar por aquele tio e falar assim: Deus te abençoe. Deus seja contigo. Alguém que te fez mal na empresa e você está orando por ele. Consegue fazer isso? A tua melhor amiga entrou na tua vida e tirou de você o seu marido. Você consegue entender isso? Aquela pessoa que você mais confiava te deu um tremendo de um golpe. Você consegue entender isso? Jesus fala para as pessoas da sua época: por que vocês me chamam de Senhor, se vocês não fazem o que eu vos mando? Irmão, irmã, aprenda a ter a disposição para ouvir e obedecer a palavra de Deus. É para isso que a gente está aqui, para ouvir e obedecer a palavra de Deus. Filipe não questionou a ordem, Filipe simplesmente obedeceu.
Você estaria disposto a deixar tudo para segunda-feira amanhã embarcar para a África, vamos colocar na África, e estar ali entre os nativos, numa região onde não tem eletricidade, onde o banho vai ser no rio, onde não tem internet, onde não tem nada, não tem rede elétrica, nada, e você vai ali, vai ter que aprender a língua dali, e vai ficar ali evangelizando? O salmista diz assim: Senhor, não a nós, não, Senhor, não a nós, não a nós, mas ao teu nome, Senhor, dá glória. Não é isso? Não é só ouvir e obedecer. Essa é a primeira marca. A segunda marca está lá no verso de 27 a 30. Eu não vou ler todo ele não, mas a ideia do verso 27 a 30 é: a igreja está no mundo, eu e você, Filipe, nós, para romper barreiras e criar oportunidade para evangelizar. O nosso problema é que nós não queremos evangelizar todas as pessoas. Nós queremos evangelizar algumas pessoas. Um professor famoso de uma universidade grande, na área da pedagogia, quando vinha aquela turma toda, então, para fazer o curso, e ele perguntava assim: por que vocês querem ser professoras? E elas falavam assim: porque a gente gosta de criança. E ele falava assim: pedófilo também gosta. Não é uma boa justificativa. De que criança você gosta? Você está falando do seu sobrinho? Você está falando da sua sobrinha? Você está falando daquela menina, daquele menino que é educado, que tem casa, que tem pai, que tem mãe, que recebe uma educação, que tem bons comportamentos? É desse menino que você está falando? Ou você está falando daquele menino que fala palavrão na rua, que faz gesto feio com a mão olhando para você, que chuta a sua canela, que risca o seu carro? Filipe ouviu assim: aproxima-te desse carro. Quem é que estava dentro do carro? Um eunuco. Todo mundo sabe o que era um eunuco, todo mundo sabe como o eunuco era marginalizado, todo mundo sabe o que significava um eunuco. O eunuco não tinha privilégio nenhum, ele vivia à margem exatamente porque ele era um eunuco. Nem na sinagoga ele podia entrar, ele era eunuco. Agora não mais, mas há um tempo atrás, mais ou menos 20 anos, na porta do Mackenzie, uma pessoa me procurou e falou assim: pastor, eu tenho 2 membros para a sua igreja. Eu falei: glória a Deus. Aí ela falou assim: só tem um problema. Eu falei: ixi, mas é só um problema? Então tá bom, porque eu tenho na igreja gente que tem muito mais do que um problema. Aí ela falou assim: eles são soro positivo. Eles são portadores da AIDS. E quando a igreja sabe, nem no banco que eles sentam, a igreja senta. Porque a gente não quer gente com AIDS na igreja. Quer? A igreja não fica desconfiada quando uma mulher se separa do marido, ou o marido da mulher, a gente fica olhando assim, e a mulher já abraça o marido e fala: opa, vem aqui, segura, vigia. Não é? Mulher separada na igreja, vigia. Na igreja a gente escuta isso. Barreiras precisam ser quebradas, e a igreja está no mundo para quebrar barreira. Felipe, vai falar com ele. Jesus quebra a barreira. Jesus conversa ao ar livre, na frente assim de quem quisesse passar, na beira do poço. Com quem? Com uma mulher samaritana, que é o oposto
da Madre Teresa de Calcutá. Uma mulher de vida horrível, e Jesus fala para ela: eu sei, o que você está falando é verdade. Você teve 5 maridos, e esse que está com você não é seu. A versão feminina do Fábio Júnior naquela época. Não é? Jesus falou com ela. Não só falou, mas ele disse uma coisa que ele não disse para ninguém. Ele disse: eu sou o Cristo. Eu que falo contigo. Você acredita que a gente pode quebrar barreiras? Você acredita que pelo poder do Espírito Santo a gente pode invadir lugares e tirar pessoas de lá? Às vezes a gente não aguenta na família. Algumas mulheres da igreja se referem ao próprio marido como: pastor, o senhor não sabe. O senhor não conhece a cruz que eu carrego. A cruz é o marido. Não é assim? Presta atenção que Filipe não despreza o eunuco. Ao contrário, então, ele vai romper essa barreira. Ele entra no carro. Gente, ele entra no carro. Eu não sei se vocês nasceram todos num lar evangélico, mas quem vem de um lar que não é evangélico e depois vai para Jesus, então muda a sua vida, a verdade é que quando a gente vai para a casa de alguns parentes que não são evangélicos e que tem algum tipo de música, algum tipo de festa, a gente quer vir embora logo, porque aquilo lá já não combina mais com a gente, aquilo não tem mais razão de ser para a gente fala: vamos embora, vai. Ai, esse negócio de pagode, eu não quero pagode. Ai, fica toda hora cantando essa música, tambor batendo na minha cabeça. Eu quero ir embora. Mulher, vamos embora. Gente, tchau, obrigado. Aí já vai, pastor, já estou indo embora, eu estou indo embora. Eu quero sair daqui. Não é assim? Aí não aguenta, aquilo sufoca a gente. Filipe sentou no carro e fez uma pergunta que desnorteia. Ele ouviu e perguntou: o senhor entende o que o senhor está lendo? Esse homem está voltando de uma festa, ele está voltando para casa, só que ele está voltando para casa confuso, sem saber o que é que está acontecendo. Ele está lendo, mas não está entendendo nada. Não é verdade que o mundo é assim? Quantas pessoas no mundo a gente conhece que lê a Bíblia até mais do que a gente, sabe mais versículos de cor do que a gente, mas não tem entendimento. Você está entendendo o que você está lendo? Ele tinha a resposta para dar para Filipe na hora. E o que é que foi que ele disse? Como é que eu vou entender? Como que eu vou entender se não tem quem me explica? Como é que eu vou entender se não tem alguém do meu lado para dizer o que é? Como é que eu vou entender se ninguém tem paciência para sentar comigo e falar: isso é assim? Como é que eu vou entender se eu não sou discipulado? Como é que eu vou entender se não tem alguém ao meu lado? Vou entender como? O Evangelho é vida. E a gente não pode esquecer disso. Ele falou: eu não sei. Eu não entendo. Ele fala de quem? É dele? É de outra pessoa? O que está acontecendo nesse texto? Sabe o que a Bíblia diz? A Bíblia diz que Filipe pega esse texto e vai agora narrando e apresentando Jesus para aquele homem enquanto o carro está andando. Não é verdade que tem crente que liga para a gente e fala: pastor, estou com um problema aqui, o que foi? Eu recebi uma irmã aqui que começou a fazer pergunta para mim da Bíblia, eu não sei. Não tem assim? Como não sabe? Sei. Quantos anos você está na igreja? 50. Você não sabe explicar? Não sei. Você sabe cantar?
Eu sei, mas explicar, não. Não sabe explicar? Não. O senhor pode vir aqui, marquei com ela para amanhã. Não é assim? A Bíblia diz que Filipe foi lá. Entrou no carro. E começando por esta passagem, vai falando Jesus Cristo, que é o Evangelho. Vai mostrar Jesus Cristo, que é o Evangelho. Irmão, irmã, olha para dentro de você e faz uma pergunta. Que barreiras você precisa quebrar dentro de você? Porque a gente até salta para cantar quando as muralhas foram derrubadas. Todo mundo gosta da muralha de Jericó sendo quebrada, não é? Mas e as que estão no seu coração? Às vezes, o preconceito, a política ou a própria denominação. Mas não fica triste, porque isso não é privilégio nem seu nem meu. Sabe Pedro? Pedro também tinha barreiras que precisavam ser quebradas. E um dia ele vai orar. E ao subir, ele tem uma visão. E a visão era assim: mata e come. Eu não. Sou judeu? Não, eu não. O quê? Eu sou presbiteriano? Eu não. Mata e come. Eu não. Ô Pedro, você não está entendendo, filho? Mata e come. Eu já falei. Eu não. Aí vem a fala. Não tornes o quê? Impuro o que eu purifiquei. Faz tempo. Eu estava descendo Praça da Sé. E ali no Colégio São Paulo tem uma igreja, uma capela. Eu não sei nada de música. Não tenho ritmo. Nada. Por isso vocês viram aqui que eu não bato palma. Não bato palma porque eu erro. Minha irmã fala: irmão, você desafina até dublando. Eu falei: é verdade, né? Então, fica na minha. Mas aquele som me atraiu e eu entrei para a igreja católica. Na hora que eu dei 2 passos para dentro, eu vi um homem de joelho, com as 2 mãos levantadas para a imagem do que se diz o Cristo crucificado. Parei ali e fiquei olhando aquele homem. Ele não fazia nada, só com as 2 mãos levantadas de joelho, com a cabeça erguida, olhando para o Cristo. Comecei a olhar fixamente. Gente, chegou uma hora que parecia que o Cristo na cruz se mexia mais do que aquele homem ajoelhado diante daquela estátua. E eu falei comigo: Deus, se eu tivesse gente na igreja que eu pastoreio, com essa devoção e com o entendimento que eles têm da palavra. Mas eu tive que sair logo dali, porque se passa um presbiteriano e me ver dentro de uma igreja católica, ia dar problema. Já vai de si? Não? A gente estabelece barreiras. A gente coloca barreiras, quando a gente devia tirar barreiras. Pedro disse: eu não. E o profeta Jonas, que preferia que uma nação todinha morresse, fosse condenada para o inferno, do que ser alcançada pela graça. Olha que coisa. Para lá eu não vou. Não foi isso que ele fez? Talvez você tenha um amigo, na verdade, talvez um vizinho, que gosta de lavar o carro todo domingo de manhã com música alta. E a gente está falando: Senhor, manda fogo. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou comprar o carro dele, que ele não tem mais carro para lavar. Pronto. Vou resolver isso.
Vamos para outra marca. A primeira é ouvir e obedecer, a segunda é romper barreiras. A terceira é ensinar a palavra de Deus ao mundo pecador. Gente, é muito bom estarmos aqui, é muito bom cultuarmos, é muito bom louvarmos o Senhor. E esse espaço, eu falei no começo, de fato é um pré-céu, é uma amostra do que é o céu. Mas a gente não pode ficar aqui só. A gente precisa ir lá e trazer gente para cá. Precisa ir lá e trazer gente para cá. Quando o eunuco disse, peço-te que me expliques a quem se refere o profeta, ele começa a falar de Jesus. E Jesus reclama dos religiosos da sua época assim: errais porque não conheceis as Escrituras, porque elas testificam de mim. A igreja precisa conhecer a razão da sua fé. A igreja precisa conhecer do seu Cristo. A igreja precisa devorar a palavra. Talvez uma das histórias mais bonitas foi daquela senhora que aprendeu a ler na Bíblia. Já velhinha, aprendeu a ler na Bíblia. Mas acontece que o tempo passou e ela ficou cega. Então agora ela não conseguia mais ler a Bíblia. Então ela foi aprender Braille e comprou uma Bíblia. E ela agora começa a ler a Bíblia pelo toque das suas mãos. Mas ela estava com idade avançada e ela teve problemas nas suas mãos. E ela precisou amputar as mãos. Agora ela não tinha vista. Agora ela não tinha mão. E ela teve a ideia de pegar a Bíblia e beijar a Bíblia. E conforme ela foi beijando a Bíblia, ela foi percebendo a leitura. Vamos falar a verdade. Tem dia que a gente nem lê a Bíblia. Tem dia que a gente não medita na palavra com os dois olhos. A gente tem aplicativo que, se quiser, não precisa nem de ler, basta apertar o botão que você ouve. O eunuco admite que não entende, admite que precisa de receber conhecimento. Gente, o mundo está aí fora, ó, sem ter esse conhecimento. A gente só precisa ir lá. Como que eu vou entender se não tem quem me explica? De quem é a responsabilidade de explicar a palavra de Deus? Nossa igreja. Leia Neemias capítulo 8, que você vai ver o que é que aconteceu. O povo se ajuntou e Neemias então reúne o grupo dele e fala assim: você para a direita, você para a esquerda, e agora explique para o povo a palavra de Deus. E a Bíblia diz que o povo ouvia com os ouvidos atentos por 6 horas em pé a palavra e começa a chorar. E não está chorando por outra coisa a não ser pela coisa de ter entendimento daquilo que estava sendo explicado. Agora o povo sabia o que era a palavra, conhecia da palavra. Foi assim que Filipe levou aquele homem a Cristo, fazendo uma narrativa até chegar a Cristo. O apóstolo Paulo disse no seu ministério que era sofrido o seguinte, abre aspas para a igreja de Colossos: desejo apresentar todo homem perfeito em Cristo. Nós não podemos abrir mão disso. Nós estamos no mundo para ouvir e obedecer a palavra, estamos no mundo para romper barreiras e estamos no mundo para ensinar a palavra de Deus. Vamos para o último?
versos de 36 a 39, o resumo é assim: Filipe perguntando para o eunuco, porque o eunuco fala para ele assim: seu Filipe, eu entendi tudo. Tudo que o senhor falou agora ficou claro para mim. Eu estou vendo água. Seu Filipe, eu estou vendo água ali. O que é que impede de eu ser batizado? E Filipe responde na hora: nada. É lícito se você crê de todo o coração. E ele afirma, ele fala: eu creio. O que é que você crê, menino? Eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Para o carro. Sabe o que significa parar o carro? Significa assim, todo pecador, quando de fato é apresentado a Cristo e entende Cristo, não quer mais dar nenhum passo sem a marca de Cristo nele. Significa dizer que a quarta marca da igreja é ministrar os sacramentos. Nós temos dois, não é isso? Batismo e Santa Ceia. A Bíblia diz que Filipe então entendeu que Jesus também tinha dito para eles todos: olha, ide por todo mundo e fazer discípulos em todas as nações. Então nós não podemos impedir pessoas que se apropriem do meio de graça. Os sacramentos, segundo a nossa Constituição, segundo os nossos símbolos de fé, sacramento é meio de graça. Batismo é um deles. Já entendi tudo. Tem água ali. O que é que falta? Para nós hoje falta: você precisa ser presbiteriano. Vou te ensinar um tantão de coisa para você ser presbiteriano. Aí não quero ser presbiteriano. O que é que falta? Você precisa aprender que o batismo é assim. Não, não quero batizar no rio. E aí a gente vai vendo que a igreja começa a ditar o que que a pessoa precisa ser. E na verdade é só uma coisa. Só uma coisa. É acreditar que Jesus Cristo é o Filho de Deus, o Messias prometido. Duvida disso? Lembra de Cristo morrendo na cruz? O que é que tinha do lado dele? Dois, um da direita e um da esquerda. Eles estavam vendo a mesma coisa? Não estava, não. Tinha um que estava vendo alguém igual a ele, assaltante, malfeitor, até mais, porque apanhou mais do que todos ali. Pelo tanto que o Senhor apanhou, o Senhor fez muito mais coisas feias do que a gente, era o que eu estava falando. E falou assim para ele: tem mais, eu já ouvi dizer que o Senhor disse que era o Filho de Deus. Se é, então, faz o seguinte: sai daí da cruz e aproveita e tira a gente daqui, porque daqui a pouco a gente vai morrer. Ele via um igual, um incapaz, que estava perto da morte. Mas do outro lado, um homem também olhou para Cristo e falou assim: eu sei que o Senhor é o Messias prometido. Eu vou pedir uma coisa para o Senhor: lembra-te de mim quando entrares aonde? Não é quando entrares na cova. Ele viu em Jesus o Rei, o Messias prometido. O outro viu um condenado, malfeitor. Situação era igual, nas mesmas condições. Jesus Cristo não olhou para aquele que falou assim: lembra-te de mim, e disse para ele: rapaz, eu até que poderia te ajudar, mas estou aqui crucificado, não vai dar para te batizar. Que sinagoga você frequentava? Você era da juventude de qual sinagoga? Você participou de alguma liga, cantava em algum coro da sinagoga? Você desculpa, mas você era dizimista? Vai ficar difícil.
Jesus não questiona nada. Jesus só fala para ele uma coisa: ainda hoje você vai estar comigo. Não é isso? A igreja está no mundo para mostrar a graça. Essa graça que salva. Esse Cristo que é maravilhoso. E as pessoas precisam olhar para nós e verem Cristo em nós. Que a gente aprendeu errado e cultivou esse erro, porque a gente fala assim, ó, não venha para o Jardim Verônia olhando para o pastor. Aprenda a olhar para Cristo, não é assim? Gente, mas se as pessoas olharem para mim e não verem Cristo em mim, está errado. Está errado. Porque eu sou um cristão. Se as pessoas não verem Cristo em mim, tem alguma coisa errada. Pastor, não é muita arrogância da sua parte, não? Não, não é não. Tem um homem chamado Pedro e o outro chamado João. Eles iam subindo para orar. E tinha uma pessoa bem no degrau ali, esperando para pedir esmola. Não foi? E o que Pedro falou para ele? Ó, dinheiro a gente não tem. Mas o que a gente tem, a gente vai dar para você. Então ele falou assim, olha para nós. Não foi o que ele falou? Olha para nós. Será que a gente pode falar para as pessoas, olha para mim? Será que Cristo é visto na roupa que a gente veste? Será que Cristo é visto na fala que a gente tem? Será que Cristo é visto nos negócios que a gente faz? Se ele não for visto ali, tem alguma coisa errada com a gente aqui.